Mateus 13, olha, em Mateus 13, Jesus explica porque ele fala através de parábolas, né? No versículo 10, a partir do versículo 10, só vamos relembrar, nós já vimos isso, mas é bom quando a gente vai expor parábolas, é bom a gente sempre lembrar disso, né? Parábola é um método de ensino que era muito usado ali no Oriente, né? Para nós aqui no Brasil, em língua portuguesa, é uma figura de linguagem, ok? Que se usa para explicar coisas, no caso da Bíblia, coisas espirituais a partir de atividades cotidianas, que a gente vai no dia a dia, né? A gente faz a comparação e dali a gente tira uma verdade. No caso da palavra, tem uma verdade espiritual. Jesus usava dessa forma, né? Nós sabemos que nós, uma vez iluminados pela palavra de Deus, nós temos a capacidade de compreender tudo aquilo que Deus nos revela através da palavra de Deus. Amém. Gente, nós temos o Espírito Santo de Deus, aqueles que aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, aqueles que foram escolhidos por Deus, eles receberam o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos revela as profundezas de Deus. É através do Espírito que a revelação vem à nossa mente, que a gente compreende a vontade de Deus para as nossas vidas em cada momento. Então, a palavra de Deus pode ser compreendida por qualquer um de nós. Agora, é claro que Deus, na sua soberania, Ele deu dons, Ele distribuiu dons entre nós, ok? E alguns receberam dons que é para explicar a palavra de Deus com mais profundidade, etc., né? É um dom, mas todos nós temos a capacidade de entender a revelação de Deus para as nossas vidas. Cada um de nós, amém? Então o Senhor Jesus explica, a partir do versículo 10 de Mateus 13, dizendo: e acercando-se dele os discípulos disseram: por que lhes falas por parábolas? Né? Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios. O que significa mistérios aqui? Será que é no mesmo sentido do ocultismo? Ou de ritos iniciais? Não. Os mistérios aqui são as revelações antes não ditas, não vistas, e agora estão sendo ditas através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Os mistérios não significam, como acontece em algumas religiões, né? Em algumas seitas espiritualistas, né? Se fala de ocultismo, esoterismo, né? A maçonaria, por exemplo, ok? Algumas outras igrejas também lidam dessa forma, com conhecimentos ocultos que vêm do gnosticismo, que é uma doutrina filosófica que adentrou a igreja, ok? Dizendo que a gente tem que passar por rituais de iniciação, como o espiritismo também, para chegarmos ao entendimento pleno da vontade do Criador, aquela questão toda. Não é nesse sentido que se fala aqui em mistérios. Aquilo que antes estava escondido passou a ser revelado a todas as pessoas, não a um grupo específico, mas a toda a humanidade, através da vida e da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesses termos. A revelação de Deus, ela é progressiva. A gente olha, desde Gênesis, né? Deus vem falando, vem falando. Aí quando o Filho vem, revela-se a plenitude. Revela-se a expressão exata de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Então, continuando. É dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por que não é dado a eles? Porque Deus não quer, simplesmente não. Porque eles em seus corações rejeitaram. Deus tem compromisso com aqueles que estão dispostos a aceitar suas determinações, os seus desígnios. Ok? Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Esses são os arrogantes, né? Por isso lhes falo por parábolas, para que eles vendo não veem, e ouvindo
não ouvem, nem compreendem, mas a nós, que fomos iluminados pela palavra de Deus, o Espírito de Deus iluminou o nosso entendimento para que nós possamos compreender a vontade de Deus. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo, ele está falando para os judeus, né? Isaías profetizando para os judeus, está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, aleluia, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouviram o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois a parábola, aí fala a parábola semeador. Então a explicação é clara, porque Jesus fala por parábolas, ensina por parábolas, ok? Agora vamos, inicialmente, para o versículo 31 de Mateus 13. Vamos pensar um pouco sobre o contexto, a situação. Gente, um homem que não nasceu em Nazaré, mas nasceu em Belém, ok? Jesus Cristo nasceu em Belém. Muitos haviam dito que Jesus não poderia ser o Messias, porque ele não nasceu em Belém, mas Jesus nasceu em Belém. Depois dali foi para o Egito, passou um tempo no Egito, né? Profecias falavam sobre isso. Do Egito, o pai chamou o filho, quando José soube que os inimigos, aqueles que queriam matar Jesus, estavam mortos, né? Então Jesus, ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, na Galileia, uma região pobre. Filho do carpinteiro José, um homem simples, que ensinou ofício ao filho. Jesus ajudava o pai na carpintaria, né? A palavra carpinteiro na Bíblia, ela se assemelha à palavra pedreiro, certo? Imagine um homem simples, um homem que não estudou, com nenhum mestre da lei, ou doutor da lei, conhecido como Paulo estudou, com Gamaliel, né? Vindo da Galileia, foi batizado por João Batista ali no Jordão, já na Judéia, né? Um homem simples, ok? Que começou o seu ministério público, fez maravilhas, fez sinais, fez prodígios, chamou discípulos, em especial chamou 12 dos seus discípulos para serem apóstolos, cada um representando uma dada tribo de Israel. Não é por acaso que foram 12, uma nova aliança, né? Para ninguém ficar em dúvida, ok? Chamou esses 12 homens e os instruiu durante 3 anos, os capacitou, os enviou sozinhos para que eles aprendessem a confiar plenamente em Deus, na palavra de Deus, né? Nós vimos isso na quarta-feira. E esse homem, esses 12, fizeram o que nós vemos hoje. A igreja, hoje, é tão poderosa quanto nos dias de Jesus. Jesus falou: vocês farão obras maiores do que a minha. Por quê? Porque o Evangelho se espalhou por todas as línguas, por todos os povos e por todas as nações. A igreja sofreu perseguição e vai estar continuando a sofrer e sofrerá. Mas as portas do inferno nunca prevaleceram e nunca prevalecerão, porque a igreja não é mantida por homens, ela é mantida pelo próprio Deus, ela é mantida pelo Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça, e nós somos aqueles que Ele determinou para cumprir a missão que Ele havia dado aos 12, né? É onde essa parábola se encaixa. Diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Jesus, né, chamado de Galileu, e aqueles 12 homens simples, incultos, né, grão de mostarda. A mostarda na Palestina era um grão muito pequenininho, mas ao ser plantada,
ela virava uma árvore de quase 4 metros de altura, onde as árvores do céu vinham aninhar-se embaixo delas. O que é que o Senhor Jesus estava dizendo? Vai crescer. Alguém ali estava achando que quando ele morresse, iria acabar tudo. Não vale a pena seguir esse homem, principalmente depois que Jesus foi preso, foi condenado à crucificação pelos romanos, com a ajuda dos judeus. 2 já foram pelo caminho de Emaús, de volta para suas casas. Os outros, vamos pescar, vamos voltar à nossa vida de outrora. Oh, aleluia! No 3º dia ele ressuscitou. Ficou aqui na terra por quase 40 dias, se revelando às pessoas. Ele está vivo. Aleluia. Jesus, nosso Cristo, vive e reina. Amém? Ascendeu ao céu, está assentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. E faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, compara-se ao reino de Deus. Jesus compara o reino de Deus a uma semente de mostarda, um grãozinho, que frutificou. Prova disso somos nós. E todos os nossos irmãos da igreja invisível, espalhados por todo este mundo, em todas as línguas, todos os povos e de todas as nações. O Evangelho é universal. É isso que significa, esses termos. Não significa que ele é universalista. Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus têm um compromisso para com Ele, de viverem a sua palavra, de viverem aos seus pés, de fazerem a sua vontade, porque é o melhor para nossas vidas. Ele não determinou que nós façamos a vontade dEle para exercer o seu senhorio sobre nós. É porque o que Ele deseja para nós, como Ele é perfeito, é o melhor para as nossas vidas. Aquele termo católico significa isso. Nós somos católicos. Nós não somos católicos apostólicos romanos, mas nós somos católicos e somos apostólicos. Nós vivemos sob o alicerce da palavra de Deus. Os 12, os apóstolos escreveram, os apóstolos nos ensinam como nós devemos viver para agradar a Deus, porque é o melhor para nós. E nós cremos nisso. Amém? Nós cremos nisso. Agora, vamos por um momento para Lucas. Vamos para Lucas 13. Porque lá em Lucas 13 tem essa parábola tem tanto em Marcos, tanto quanto em Lucas, ok? Mas em Lucas 13 tem um negócio, tem uma parábola. Deixa eu ver se é Lucas. Bem, Lucas 13, a partir do 18, tem essa mesma parábola da mostarda, ok? Tá certo? Mas não é isso que eu quero não. Vamos para Marcos. Vamos voltar para Marcos. Vamos voltar Marcos 6. Eu acho que é em Marcos que tem essa parábola que eu estou querendo mencionar. Deixa eu olhar aqui. Marcos 6. Deixa eu ver, viu? Espera um pouquinho, porque eu lembrei dessa parábola agora. Espera um pouquinho, tá? Deixa eu olhar mais um pouco. Deixa eu olhar mais um pouco, tá? Espera um pouquinho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Espera aí, deixa eu procurar, tá certo? Só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, mas o que eu quero é uma outra parábola. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha, só uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhadinha. É Marcos 4. Pronto, agora encontrei. Isso acontece por quê, né? Porque a inspiração vem na hora, ok? Então, Marcos 4, a partir do versículo 26. Essa parábola, Marcos conta antes da parábola do grão de mostarda, ok? Olha o que é que diz essa parábola. Nós sabemos que o agricultor, quando ele planta, não é? Irmã Elisete, quando ela foi para a casa dos pais dela, ela mandou um vídeo, né? E a gente via o milharal, né? Florido, grande, né? É claro que o agricultor, quando se planta, o agricultor ele tem um cuidado diuturno, né? Ele tem um cuidado de zelar pela semente, para que a semente pegue, né? Para que a semente de fato germine e cresça, né? Para dar os frutos que ele deseja. Então, o agricultor tem esse cuidado, né? Mas depende somente dele? Não. Tem vários fatores. Os agricultores aqui em Feira de Santana estavam comemorando, belíssimo aquilo, mesmo que a gente entenda que tem uma certa superstição, né? Uma certa religiosidade, ok? Mas os agricultores felizes por causa da colheita que eles estão tendo. E eles foram e doaram, né? Agradecendo a Deus. Okay? Por quê? Porque choveu e manteve-se a chuva. Aí está uma necessidade, depende do clima, depende do tempo, tá certo? Mas no final das contas, quem dá condições para que a planta germine e cresça? É Deus. Eles estão certos em agradecer a Deus. E essa parábola, nós não entendemos como é que o Evangelho chegou. Nós conhecemos a história, nós viajamos pela história, mas precisamente nós não entendemos. Jesus havia dito: as portas do inferno não prevalecerão, certo? Mas a gente não entende qual é a atuação de Deus. Ele atua na história, mas não consegue ver claramente a atuação de Deus. Só depois que ocorre que a gente entende como é que nós chegamos aonde nós estamos. Como é que a igreja do Senhor chegou como ele está hoje. Mas aí Jesus conta uma parábola dizendo assim. Então, Marcos 4, versículo 26. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Há um questionamento da ciência de como é que o embrião ele se torna um feto e ele se torna uma criança. Ok? A gente sabe que há sim, né, um encontro do espermatozoide com o óvulo, aquela questão toda, né? Isso é do homem e da mulher. Ok? Mas a formação, ainda para a ciência, é um mistério. Como é que formam os ossos, né? Como é que daquela célulazinha se forma uma complexidade que somos nós? Prova da existência de Deus, certo? Mas prova também de coisas que mesmo nós estamos vendo, mas nós não entendemos plenamente. É o que nós vemos no Evangelho hoje, gente. Espalhado pelo mundo inteiro. Em lugares onde ele não é permitido, lá tem uma igreja, porque Deus ali tem escolhido. Lá no Iêmen, Arábia Saudita, no Iraque, no Irã. A igreja tem irmãos nossos lá, sendo perseguidos, claro, por esses governos autoritários, teocêntricos,
mas com uma religião totalmente distorcida, né? São perseguidos, são mortos. Na China, na Coreia, né? Na Ásia como um todo. Mas a igreja está caminhando. Estamos caminhando para o fim. Estamos caminhando. Jesus está voltando. Né? E nós estamos aguardando a sua volta. Porque a terra por si mesma, versículo 28, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, Jesus está mostrando que nós estamos crescendo, nós estamos desenvolvendo, mas vai chegar um momento que nós seremos escolhidos. Que período é esse? É o período do nascimento dele até a sua segunda vinda. Okay? É isso que a Bíblia chama de era. Essa era presente corresponde a esse período de tempo determinado por Deus até que Jesus volte. Agora vamos voltar lá para Mateus, Mateus 13. Que alegria fazer parte disso. Né? Que alegria nós vermos o sobrenatural de Deus. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história. A história está correndo para o seu fim. A história do ser humano na terra. Amém? E em Mateus 13, nós temos uma outra parábola, que é a parábola do fermento. Olha, todas essas parábolas indicam o mesmo ensino, tá certo? Reino de Deus se desenvolvendo. Então, Mateus 13, a partir do 33 agora. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher... Bem, fermento na Bíblia, fora desse contexto, nos diz coisa ruim, né? Fermento indica o quê? Ensinamentos heréticos, legalismo, ok? Mas aqui não, o fermento aqui indica coisa boa. Você pega 10 quilos de farinha de trigo, coloca lá um fermento, a quantidade adequada, mistura o fermento faz a massa, e olha como ela incha, né? Como ela cresce, como ela se desenvolve. Assim, desde os dias de Jesus até hoje, tem sido o reino dos céus. Ele está se desenvolvendo, ele está crescendo, ganhando corpo, até nosso Senhor voltar. Então é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha que corresponde a mais ou menos 10 quilos. Tá? Até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, como nós explicamos no início. A nós foi dado conhecer o mistério de Deus. O que é que você não tem compreendido da vontade de Deus para as suas vidas? Para a sua vida, o que é que você não tem compreendido? Essa capacidade Deus já lhe deu. Vamos nos apropriar, gente, da graça de Deus. Não vamos inventar na nossa mente desculpas para não compreendermos a palavra de Deus. Aqueles homens incultos, como Pedro, né? Como João, como Tiago, como André, meros pescadores. Eu não digo Paulo, eu não digo Apolo, eu não digo Barnabé, certo? Mas quando Jesus começou ali com aqueles homens simples, ele os capacitou. Olha, leia as epístolas de Pedro, leia as epístolas de João, tudo bem. Aí você diz, o grego não é tão bom não, mas o importante são as ideias ali, o conhecimento que ele nos traz, da vontade de Deus para as nossas vidas, a doutrina da igreja. Gente, o ministério mais importante da igreja é o de ensino, não tem outro não, porque é através da doutrina, do ensino, que nós aprendemos, que nós nos fortalecemos,
que nós passamos a ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Inabaláveis diante das más circunstâncias. Inabaláveis. Nós adquirimos isso através do ensino. Porque tantas igrejas aí, né, onde há aquelas operações, né, os irmãos erram tanto, falham tanto, né, porque não tem doutrina. Baseia o seu conhecimento em superstições, em simplesmente manifestações, mas não na profundidade, não na teologia bíblica. Enganam muitos, viu? Geralmente esses são mercenários. São mercenários. Porque se ensinar a doutrina como ela deve ser ensinada, e cada um sabendo, os seus olhos cada vez mais se abrem. Eles passam a ver mais claramente a vontade de Deus para as suas vidas. Eles passam a entender: eu sou livre. Eu sou livre de qualquer jugo que alguém queira colocar sobre mim. Amém. E assim cresce. O apóstolo Paulo fala detalhadamente isso. Nós estamos vendo na carta aos Gálatas, né? Os insensatos Gálatas, né? Foram enfeitiçados por um outro evangelho, que não era o evangelho verdadeiro, não era o evangelho de Cristo. Homens mercenários chegaram ali, legalistas, queriam se esconder atrás da circuncisão, do legalismo, para se protegerem da perseguição. É assim, gente. É assim. Então, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. E ele fala mais, versículo 44 de Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Qual é a prioridade na sua vida? Qual é a prioridade que Jesus tem na sua vida? Esse homem, Jesus conta essa parábola, há um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Esse homem era um qualquer? Não. Esse homem entendia de tesouro. Ele entendia de tesouro. Existem pessoas que entendem de pedras preciosas, da qualidade do ouro, da prata, né? Do bronze. Tem pessoas que ao só olhar uma joia, ele já sabe mais ou menos qual o valor daquela joia, de fato, se aquela joia é verdadeira ou é falsa, se de fato ela vale aquilo que alguém está avaliando, ok? Tem pessoas que são assim, que sabem avaliar, né? Sabem distinguir o verdadeiro ouro do ouro de tolo, né? Meu pai sempre falava sobre o ouro de tolo. Então o homem achou e escondeu, e logo, e pelo gozo dele, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele campo onde ele escondeu aquele tesouro. Assim é o Evangelho em nossas vidas. Eu não estou dizendo aqui que o Evangelho tem que estar oculto, escondido em nossas vidas, não é isso não. Mas é o valor que nós damos, a revelação de Deus para as nossas vidas. Nós passamos e estamos passando por um processo. Deus está a cada dia nos valorizando. O processo de santificação em nossas vidas é Deus nos valorizando, para que nós possamos herdar o que Ele tem de mais precioso. O que Ele tem de mais precioso, Ele está guardando para nós. Está guardando para nós. Não significa também que nós não devemos distribuir o conhecimento do reino dos céus com as outras pessoas. Devemos, para que elas tomem consciência do valor que é receber aquilo. Largue de mão tudo que atrapalha a sua vida com Jesus, a sua caminhada com Jesus. Tem aquilo como mais importante, mais valioso para as suas vidas. É isso que Jesus está dizendo.
que aquilo que ele estava trazendo é o que o ser humano deveria ter por mais valioso. Abra mão de tudo, venda tudo que você tem e se aproprie desse tesouro. É isso que ele está dizendo. Porque ele vale mais do que tudo aquilo que você pode ter nesta terra. Aleluia! Aleluia! Outro sim, o mesmo caminho. O reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. A mesma ideia, o mesmo ensino, ok? E encontrando uma pérola de grande valor, ele encontrou. Ele não tinha ainda como pagar, mas encontrou. Ele foi, vendeu tudo quanto ele tinha e comprou aquela pérola. Reconheceu o valor daquilo. Nós devemos reconhecer o valor daquilo que Deus implantou em nossos corações quando aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O próprio Senhor derramou sobre nós o que Ele tem de mais valioso, o seu Espírito, que é o outro Consolador, que é Deus também. Aí no caso eu peço perdão aos irmãos por um dia eu ter comentado de Isaac Newton, né? Isaac Newton, ele começou como temente, ele era temente a Deus, né? Mas depois se enveredou por algo, por um caminho onde ele queria descobrir quando seria a volta de Jesus, né? A instalação definitiva do reino de Deus. Ele até estimou, ele disse que não seria antes de 2060, ele estimou, mas ele não era trinitarista, ou seja, ele não acreditava como nós acreditamos, que é o único Deus em 3 pessoas. Ele era, como os judeus, unitarista. Ele acreditava que só existia um Deus, né? Então peço perdão, ele não era um cristão como nós somos, não? Ok? É porque eu fui ler a respeito, né? Vi a história de meia, devia ter procurado a leitura completa, ok? Então ele começou sim, né, como ele era inglês, né, naquela época havia sim, os reformadores estavam entrando na Inglaterra, tiveram vários reformadores ingleses, né? A igreja protestante na Inglaterra era uma igreja forte. Depois houve aquela divisão da igreja católica, criou a igreja anglicana, que nós sabemos o motivo, né? O motivo torto que se criou a igreja anglicana. Mas Isaac Newton, ele se perdeu, né? Ele se enveredou pela alquimia, pelos mistérios, né? dessa questão de transformar uma coisa que não tinha valor em ouro, né? A alquimia, ele estuda essa questão, né? De transformar algo que não tem valor em ouro. E aí a gente volta aqui às parábolas. Jesus diz: olha, o que Deus tem mais valioso você já adquiriu. Amém. Né? Não pense que você está perdendo ou perdeu alguma coisa por receber a Cristo. Você recebeu o que era mais importante. Então ele encontrou uma pérola, vendeu tudo que ele tinha e comprou essa pérola. Agora o último, para nós encerrarmos, versículo 47 de Mateus 13. Jesus, ele conta uma parábola muito parecida com a parábola do joio e do trigo. Então, o que é que o Senhor Jesus queria expor nessas parábolas? Que nós entendêssemos o reino de Deus. E que entendêssemos que o reino de Deus, ele ia se desenvolver, ele ia penetrar toda a estrutura da sociedade. Como ele penetrou até hoje, continuar penetrando. Okay? É claro que entre nós, nem muitos eram celebridades, nem famosos, ok? Não éramos intelectuais, né? Muitos de nós não éramos intelectuais, não éramos pessoas muito ricas, né? Não éramos pessoas que tinham uma grande influência na sociedade, ok? Nós somos pessoas simples, mas que detemos o que nenhum outro detém, aquele que não está em Cristo. Nenhum outro que não está em Cristo detém esse tesouro abrigado em nós mesmos, essa consciência, essa convicção de que nós somos salvos, que nosso Redentor veio,
que nosso Redentor nos salvou, que Ele preparou para nós a vida eterna. Ok? E nós devemos valorizar isso. Se os outros querem nos ridicularizar, se os outros querem nos colocar rótulos, pensando que com isso vai nos desanimar a prosseguirmos em Cristo, estão redondamente enganados. Ok? Então, entre nós não temos muitos famosos, né? Não temos pessoas riquíssimas, né? Porque aqueles que são verdadeiramente ricos, né, para esse mundo não estão na igreja. Ok? Existem pessoas bem abastadas na igreja, né? Mas são pessoas que, a gente for comparar com a maioria das pessoas que estão fora, nós podemos, né, equipará-las por baixo, ok? Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Então, nós estamos convivendo. Gente, quando Jesus voltar, nós vamos ter, a humanidade vai ter tanta surpresa. Tanta surpresa. Em nosso meio o joio ainda está. Em nosso meio os peixes ruins ainda estão. E muitos estão pregando. Nós vamos verdadeiramente saber porque tem uma vida escondida. Vamos verdadeiramente saber quando tudo foi exposto. Quantos falsos mestres, falsos profetas, quantas pessoas nós temos visto? Mercenários, só querem explorar o povo, só querem dominar as pessoas. Não é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é libertar as pessoas da dominação do pecado. Amém. Então é isso que essa palavra está dizendo. Estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Na colheita vai ser assim. Assim será na consumação dos séculos, tá vendo? Mas quem fará isso? Os anjos. Mesma coisa, analogamente ao que acontece na parábola do joio do trigo. Então, deixe essas pessoas, né, serem levadas por suas concupiscências, por seus maus desejos. Deixa elas. Mas você que é instruído na palavra de Deus, você que tem um conhecimento da palavra, não pode segui-los. Não pode segui-los. Por quê? Porque se segui-los, o mesmo fim que eles vão ter, quem está com eles vai ter. Então, como um escriba bem instruído, que somos nós, estamos aprendendo. Qual que é a palavra de Deus nos ensinando? Estejamos acautelados desses peixes ruins. Assim será na consumação do século. Versículo 49. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Assim nos pergunta o Senhor. Estamos entendendo todas essas coisas? Disseram eles: sim, Senhor, estamos. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba, todo mestre da lei, todo aquele que tinha responsabilidade de escrever, e eram poucos naqueles dias, viu? O analfabetismo naqueles dias é tremendo ali na Palestina. Eram poucos os escribas, aqueles que reproduziam a palavra de Deus, que ouviam a tradição judaica e escrevia para servir para outras gerações, ok? Então Jesus está dizendo: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que cuida da sua esposa, que cuida dos seus filhos, que ensinam a sua esposa e aos seus filhos como devem proceder, né? Que tira do seu tesouro coisas
novas e velhas. Coisas que são úteis. Né? Existem experiências do passado que são coisas boas, que nós devemos colocar em nossas vidas. Né? Então, esses escribas geralmente escreviam coisas antigas. Jesus estava propondo coisas que talvez eles dissessem, essas coisas são novas, mas não são novas. Porque a revelação de Deus, novamente repito, ela é progressiva. Quando Jesus veio em carne e começou a ensinar, todo o Velho Testamento tinha sumido na pessoa dele. Ele tinha tomado para si tudo que a palavra de Deus, que a lei de Moisés, que os profetas haviam dito a respeito dele. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ok? E Jesus não veio trazer nada novo. Ele veio cumprir com tudo que estava determinado para que ele cumprisse. Amém? Então o escriba, do ponto de vista do escriba, daquele judeu que transferia o que ouvia e os textos antigos para um novo lugar, né? Eles poderiam pensar que aquilo que Jesus estava ensinando era novo, mas não era novo, era confirmação de tudo aquilo que estava escrito a respeito do Messias. Tá certo? E assim somos nós estamos crescendo nisso, nos apropriando a cada dia daquilo que Jesus tem para nós. E nós devemos encarar isso como a parte mais valiosa. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos, Deus. Te agradecemos pela tua bendita palavra, Pai. Ó Deus, que nós valorizemos o teu reino, Pai. Que nós busquemos em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Porque nós temos a certeza que as demais coisas nos serão acrescentadas.